A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que esse programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web Rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, às 18 horas, pela web Rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Rodrigo. Paz e bem. Salve Maria. Um grande abraço aos nossos amigos, irmãos que estão nos ouvindo agora. Muito bem, vamos rezar então? Colocar todas as nossas intenções neste momento de oração. Convido a você, amigo ouvinte, a abrir o seu coração e colocar as suas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Que assim seja. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade. Você pode ouvir também no SoundCloud, que é onde ficam armazenados todos os nossos programas. soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade. Ou ainda no meu site, raimann.com.br. O nosso programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina. E, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. O programa é transmitido por 3 web rádios, como eu citei lá no início, ainda há pouco. E é isso aí. E se você está nos ouvindo agora, também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só tocar o terror, porque o nosso objetivo é evangelizar. Quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas nos mandar uma mensagem lá na nossa página no Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou no e-mail raimann@hotmail.com, para que nós possamos divulgar o dia e a hora da transmissão. E se você tem uma rádio comunitária ou até mesmo uma rádio comercial, também pode entrar em contato conosco para assim retransmitir o nosso programa.
E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da Igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. No último programa, nós falamos de São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja. Inclusive, quando nós conversávamos aqui com o Peter sobre São Gregório Magno, ele citou um pouquinho da influência que São Bento teve na vida de São Gregório, e eu me recordei de um livro que eu havia lido há mais ou menos uns 15 anos atrás aí. É coisa, né, gente? O tempo voa, né? Não é que eu tô ficando velho, não. Né? Tô ficando mais experiente apenas. Né? E aí eu comentava com o Peter, né, que eu não tinha bem certeza, porque a minha memória já está se esvaindo, né? Já estou aqui perto do Alzheimer, mas... E não é a idade, não, que tá chegando, não. Não é a idade. Não. A barba tá branca, mas não é a idade. E aí eu dizia pro Peter, mas eu não tenho certeza, Peter, eu acho que eu tenho um livro, assim... que fala sobre a vida de São Bento e que, se eu não me engano, é escrito por São Gregório Magno. Mas aí aquilo ficou assim meio no ar. Depois do programa eu tive que ir lá mergulhar na minha biblioteca, né, e procurar o livro. Achei, existe ainda um livrinho bem pequenininho, Vida e Milagre de São Bento, e é escrito por São Gregório Magno. Que maravilha, né? A Vida dos Santos. Carol, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? Hoje, Rodrigo, nós vamos falar sobre Santo Isidoro de Sevilha, que foi bispo e doutor da Igreja. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Isidoro. Vamos lá. Ele nasceu na Espanha no ano de 560. Perdeu os pais muito cedo e ficou aos cuidados dos irmãos, que, recebendo dos pais uma ótima formação cristã, puderam introduzir o pequeno Isidoro a este relacionamento com Deus. Ele se deparou com muitos limites, por exemplo, nos estudos, e ele fugia desse compromisso, na verdade. No entanto, com a graça divina e o esforço humano, ele transcendeu e retomou os estudos, tornando-se um dos homens mais cultos, versados e reconhecidos pela Igreja como doutor. Santo Isidoro foi um homem humilde, de oração e penitência, que buscava a salvação das almas, a edificação das pessoas. Com o falecimento de um irmão seu, ele foi eleito bispo em Sevilha, consumindo-se de amor a Cristo no povo. No dia 4 de abril de 636, sentindo que a morte estava se aproximando, dividiu os seus bens com os pobres. Publicamente pediu perdão para os seus pecados, recebeu pela última vez a Eucaristia e, orando aos pés do altar, ali morreu. Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos conta hoje 2 pequenas parábolas. Na primeira, o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido no campo, ou seja, que se oculta sob o véu obscuro da fé. Deus, com efeito, não se dá a conhecer plenamente, face a face, a rosto descoberto. Ele quer, sim, o nosso amor, mas sabe que para que o amemos livremente, temos de aprender primeiro a confiar nele, a tratar com ele como por espelho, descobrindo aos poucos o amor infinito daquele que nos amou muito antes que pensássemos em o amar de volta. De fato, não há nenhum tipo de tesouro que nós pudéssemos ajuntar aqui nessa terra que se comparasse ao grande tesouro que é o reino dos céus, que é a nossa grande meta, né? Nós estamos aqui numa luta, numa batalha, numa corrida, porque nós queremos alcançar a vitória, e essa vitória é chegar um dia nos céus. A alegria deste descobrimento, por sua vez, é descrita no Evangelho como uma renúncia, da qual o Senhor mesmo é o protótipo. Tendo achado no campo aquela riqueza escondida, o homem vai, cheio de júbilo, e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Pois o próprio Cristo, embora fosse de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, a fim de nos comprar por seu precioso sangue. Ele tudo fez e a tudo renunciou, propter nos homines et propter nostram salutem, por nós homens e para a nossa salvação, como professamos aos domingos. Nessa curta, mas luminosa parábola, o Senhor também nos faz notar a necessidade do recolhimento para a vida interior. De fato, o homem só pode pôr-se à busca de algo oculto e escondido se também ele, com paciência e aplicação, se ocultar e esconder os olhos do mundo, à semelhança de um explorador que, para descobrir as maravilhas de uma caverna, não receia descer até as entranhas da terra, aonde não chega sequer a luz do sol. Isso, Maria Carolina, me faz recordar também o piedoso uso do véu, onde nós sabemos que a moça, a senhora, que na hora do santo sacrifício da missa coloca o véu, ela está se escondendo para se encontrar com Deus. Que lindo isso, né? É bem por aí mesmo, Rodrigo. E posso dizer assim que depois que eu comecei, né, a adotar esse hábito, realmente muda a nossa vida de oração, o nosso diálogo com Deus. Eu lembro bem, no primeiro dia que a Carol foi usar o véu, o quanto ela estava nervosa, né, e suando, né, achando que ia chamar muita atenção para ela. Era só eu, né, na verdade, só eu que usava na paróquia aqui de São Cristóvão, assim, que eu conhecia, que eu via, né, enfim. E eu estava muito nervosa mesmo. E agora se tornou uma coisa tão natural que até nas nossas orações em casa, na liturgia das horas, né, no nosso terço, a Carol coloca o véu para se encontrar melhor com Deus, né? Exato. E inclusive quando eu vou à igreja, mesmo que não seja para missa, eu também uso o véu. Eu tenho o véu sempre no meu carro, né? E aí sempre que eu estou passando, entro, vou rezar o texto na igreja ou passo simplesmente, né? Eu também uso. É bem essa busca, né? De você sair do mundo e se esconder, como diz o Rodrigo, né? Para que possa estar em contato com Deus. E é muito bonito também que a gente tem percebido aqui na igreja onde a gente frequenta, que outras pessoas, outras mulheres têm se interessado e têm vindo conversar com a Carol e inclusive têm pedido para ela, né, onde é que se compra um véu, como é que eu faço para ter um véu? E coincidência ou não, a Carol também é costureira, já aproveita e já faz o véu, né, para a pessoa. E é uma coisa assim que está crescendo, né? Eu ia dizer um movimento que está crescendo, mas não sei se é bem um movimento isso, mas assim, é um sentimento, né? Eu acho que é um sentimento que está crescendo no coração das mulheres de realmente se esconder para o mundo para se encontrar com Deus. E assim também deve ser a nossa vida de oração, todos nós, né? O nosso relacionamento com o Senhor. Porque Ele mesmo nos diz, quando orares, né? Quando orares, entra no teu quarto,
fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê num lugar oculto vai te recompensar. Ora, que é este quarto? Que é este lugar escondido, senão o nosso próprio coração, a nossa interioridade, não é mesmo? É lá que encontramos o tesouro oculto de que hoje ouvimos falar. Daí a necessidade da fé para começarmos a buscá-lo. Daí a necessidade do recolhimento e do silêncio para conseguirmos encontrá-lo. Sabe, eu sinto até pena, viu, dessas comunidades pseudo-evangélicas que surgem todos os dias, né? Todos os dias tem novas igrejinhas, aí abre uma porta de garagem, coloca lá meia dúzia de cadeirinha de plástico, e aí E uma caixa de som, né? Claro, claro, a caixa de som é indispensável. Tem aí, 5 pessoas lá, mas uma tem caixa que ter de som, um microfone. o microfone no último volume, né? E o pastor pulando lá na frente como se fosse um macaco, né? Como se fosse uma apresentação de circo, e berrando, e em nome de Jesus, né? Para aquelas 6 pessoas, quer dizer, eu dou aula para 30 e poucos alunos e eu não preciso de microfone, eu falo, todo mundo me escuta, né? Então para que para 6 pessoas, 7 pessoas você está berrando daquele jeito e aí começa aquele alvoroço, né? E todo mundo e ninguém entende mais nada e fica aquela coisa. Gente, Deus não é surdo. Deus não é surdo. Você pode rezar no silêncio do seu coração, que Deus vai ouvi-lo, que vai ao encontro da sua oração, da sua necessidade. Peçamos a Deus, pois, que nos exercite nessas virtudes e nos ajude a procurá-lo onde Ele tanto deseja habitar, que é o nosso coração. Que a Virgem Santíssima, Nossa Senhora do Silêncio, moradia consagrada a Deus, ilumine os nossos caminhos e nos ensine a amar o seu Filho como Ele mesmo quer ser amado por nós. E esta belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o Opressor. E nós somos os Cooperadores da Verdade. E na abertura de nosso programa, fala em hermenêutica da continuidade. Isso deve ser coisa do Padre Paulo também, né? Se você ficou curioso e gostaria de saber o que significa isso, ouça os episódios mais antigos lá no site soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade, pois desde o início do nosso programa nós temos explicado, né, Carol? Explicamos o que significa Cooperadores da Verdade, de onde vem esse nome, o que significa apologética católica, hermenêutica da continuidade, o que significa o brasão no nosso logotipo do programa. Inclusive, se você não viu ainda, nós estamos com o logotipo novo, continua lá o brasão, né? Mas está muito mais bonito agora esse logotipo feito pelo Peter Martins. Então, se você ficou curioso, vamos estudar, né? Vamos estudar, não vou ficar repetindo aqui para sempre não. Então, escuta lá os episódios mais antigos que você vai ficar por dentro de tudo. Carol, qual é o conselho do Padre Pio para nós no programa de hoje? É doce o viver e o pensar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que vertiginosamente desejam se justificar no mal, a despeito do bem supremo. Nossa, que frase opressora, né? Eu achei até um pouco difícil, assim. Eu confesso que fiquei meio confusa. Mas tudo bem, se o amigo ouvinte ficou um pouco confuso também, igual a Carol, nós vamos esmiuçar essa frase agora, né? Que é o nosso dever aqui no programa de hoje, nós estudarmos um pouquinho sobre a sabedoria de Padre Pio. Orando com Padre Pio. Fui crucificado com Cristo, disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. Sabe, Carol, quando Paulo fala que ele foi crucificado com Cristo, eu às vezes fico me perguntando, será que Paulo também não recebeu as chagas, não recebeu os estigmas? Assim como o Padre Pio, assim como São Francisco? Ou será que é só uma metáfora? Né? Acho que nós não temos como saber, né? E assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Continuou. Nós sabemos que essa vida não é fácil, não é moleza. Nós sofremos, choramos, cada um sabe onde aperta o sapato, né? Ou melhor, cada um sabe o peso da sua cruz.
Mas por mais doloroso que seja, por mais pesada que esteja a nossa cruz, devemos carregá-la com alegria, com amor. Às vezes, eu me pego a murmurar pelos cantos, ou quando me dou conta, estou reclamando de alguma coisa para algum amigo ou para minha esposa, queixando-me mesmo. E eu sei que isso não está certo. Jesus não reclamou da cruz. Precisamos ter a compreensão de que talvez aquele sacrifício, aquela dificuldade, aquela tribulação não sirva apenas para a nossa edificação pessoal, mas também para a salvação de outros. Eu tenho aprendido muito com isso. Quando eu tenho uma dor física, por exemplo, como tenho sofrido com algumas dores, que não convém comentar agora aqui, mas entregar essas dores e sofrer com alegria, oferecer esse sofrimento pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pela minha própria salvação também. E que alegria saber que conseguimos salvar uma alma para Deus. Que alegria saber que de milhares de sementes que lançamos diariamente de forma incansável, seja através de um programa de rádio, seja através da coluna do jornal, do blog na internet, dos vídeos no YouTube, fazendo esse servicinho, esse trabalhinho de formiguinha, algumas, poucas, é verdade, mas algumas dessas sementes caem em solo fértil e dão fruto. É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos, disse Padre Pio. Se a vida que levamos é desconfortável para salvar almas, amém. Se a vida que nós levamos é dura, cheia de batalhas, de sacrifícios, de abnegações e provações, mas isso ajuda a salvar as almas, isso nos faz corredentores, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E isso vale muito a pena. Mas, meu irmão, minha irmã, se a ideia que você tem de vida é luxo, conforto, dinheiro, carrões, mansões, iates, sombra e água fresca numa praia paradisíaca do Caribe, saiba que isso não é cristianismo. Jesus disse, nesta vida tereis tribulações. Então, que essas tribulações nos ajudem a crescer espiritualmente e a trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que vertiginosamente desejam se justificar no mal, a despeito do bem supremo. Que assim seja. Amém. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, móveis planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí. Rua Brusque 987, telefone 3348-9047, 3348-9047. E até o dia 15 de setembro, a Italínia está com uma mega promoção para você. 20% de desconto à vista ou parcelamento em 18 vezes para começar a pagar somente daqui a 60 dias. Você não pode perder essa mega promoção da Italínia de Itajaí. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e a manter este programa no ar. Qualquer ajuda é bem-vinda mesmo, viu, pessoal? Para você fazer a sua doação, através do Banco Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta corrente 10.610, dígito 1. Deus abençoe você. E agora chegamos a um quadro, Carol, que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade. Por que será? Que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Será que é porque sou franciscano? Não, acho que não, né? 10, 11 anos já que sou professo, né?
Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, as pessoas parecem que perderam a noção do transcendente e, com isso, têm uma visão imanente do mundo, ou seja, só conseguem enxergar a vida terrena, como se só existisse essa vida e mais nada. E aí, vivem desesperadamente com o louco objetivo de ser feliz nessa vida a qualquer custo. Precisamos entender que essa vida é passageira e que depois virá a vida eterna. As pessoas preocupam-se muito com dinheiro, com ter, comprar. Vivemos em uma época de consumismo desenfreado e parece que só é feliz aquele que tem dinheiro para poder comprar tudo o que o mercado oferece. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda bastante. Porém, eu digo que o dinheiro mais atrapalha do que ajuda. O dinheiro pode se tornar um senhor do qual acabamos escravos, fechando assim o coração para Deus. E São Francisco de Assis, de uma forma extraordinária, fazia uma comparação incrível. São Francisco comparava o dinheiro ao esterco. E ao pegar uma moeda, Jesus a examinou e viu que a imagem e a descrição nela eram de César. E perguntou aos discípulos: quem vocês veem aqui nesta moeda? Todos responderam: César. E acrescentou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Hoje em dia, nós vemos estes pastorzinhos de igrejinhas pseudo-evangélicas pedindo dinheiro a rodo, não é mesmo? Praticamente extorquindo os fiéis, abusando da fé das pessoas e ainda tem a cara de pau de argumentar que o dízimo é bíblico, citando passagens lá do Antigo Testamento. Ora, meu amigo, Jesus não é a nova aliança? E se Jesus é a nova aliança, os cristãos devem fundamentar-se naquilo que é novo, pois o velho já ficou para trás. Ah, mas para tirar dinheiro do povo, eles inventam várias formas, né? O que é bíblico e o que não é bíblico, né? Usa o dízimo, que é 10%, mas usa o trízimo, que é 30%, né? Como já vi pastores pedindo na internet aí o trízimo, né? Perde a chave do carro, perde a escritura da casa, vende um certificado com um terreno no céu, né? Vende toalhinha ungida, vassoura ungida, R$1.000 a vassoura ungida, né? Você varre todo o mal da sua casa, sabonete do descarrego, você toma banho com esse sabonete, então você fica purificado de todos os seus males, todos os seus pecados. Então é um absurdo, é simonia, gente, é venda de indulgências, é venda de bênção, né? É uma roubalheira, isso é caso de polícia, né? Esse pessoal devia ir pra cadeia, ter um pouquinho de vergonha na cara, né? Aqui no programa Cooperadores da Verdade, às vezes a gente pede, olha, se você sentir no seu coração o desejo de ajudar esse programa, você escuta o programa, você gosta, você gostaria que o programa continuasse no ar, aí nós damos ali o número da conta para você fazer a sua contribuição espontânea, qualquer valor, porque afinal de contas tudo isso tem custo. Os equipamentos que têm que ser sempre renovados, nós continuamos com equipamentos emprestados, nem tudo que está aqui é nosso, né? Aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, então muita coisa emprestada ainda. Outro dia queimou um HD, né? Já foi lá R$250, R$300 para consertar, para trocar de HD, e de vez em quando vai acontecer alguma coisa e pega a gente de calça curta, como se diz, né? Porque o nosso orçamento familiar é bem limitado e de repente tem que tirar do nosso orçamento, da nossa compra do supermercado, né, Maria Carolina? Para comprar um HD para o programa. Então por isso a gente faz esse apelo para que você colabore conosco, para que você seja um cooperador da verdade nesse sentido. Mas o que esses pastorzinhos fazem realmente é extorsão, né? É uma coisa assim absurda mesmo. Até muitas vezes eu comento com a Carol, porque nós somos franciscanos, somos professos, fizemos uma promessa, né, meu bem, de vivermos a pobreza na nossa vida. E às vezes a gente faz as contas do mês e vê que não vai dar, né? E que talvez tenha que fazer um sorteio, né? Colocar o nome dos credores num papelzinho, assim, né? Cada credor num papelzinho, colocar dentro de uma caixa de sapato e sortear quem que a gente vai pagar, né? Porque às vezes a situação é essa crise aí, né? Que o Brasil todo está passando. Mas
mesmo assim, eu reitero, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então eu quero o que é de Deus, eu quero o céu. Esse é o tesouro que eu estou buscando. As coisas materiais, todas elas vão passar, né? Agora, eu me pergunto, quantas vezes, amigo ouvinte, você leu lá na Bíblia Jesus e os apóstolos pedindo contribuições em dinheiro para as pessoas? Vamos lá, quantas vezes Jesus falou, né? Jesus estava lá orando no Monte das Oliveiras, ele disse, vamos passar aqui uma sacolinha, vamos dar uma contribuição aqui em dinheiro aqui para o nosso apostolado. Você já viu isso alguma vez? Não. Sermão da Montanha, né? Jesus começa a falar, bem-aventurados estes, bem-aventurados aqueles bem-aventurado aquele que paga o dízimo em dia, porque será abençoado? Eu acho que não, hein? Eu não sei, hein? Eu acho que não. Pelo contrário, Jesus mesmo dá de comer e beber aos pobres com seu próprio corpo e sangue. Nunca cobrou nada, deu tudo, ofereceu tudo, sacrificou-se por inteiro. Se as pessoas depositavam ofertas lá na bolsa de Judas, com a pretensão de doar aos pobres, aquele dinheiro só serviu para corromper Judas, que depois vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Certamente, estes pastores, eles são de César e não de Deus. Certamente, eles carregam a bolsa de Judas, o traidor, e não estão dispostos a dar a vida. Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. A quem, Senhor, nós estamos servindo? Deus ou César? Deus ou Judas? Deus ou dinheiro? Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, disse Jesus. Ou é um, ou é o outro. Então, eu ligo a TV e vejo esses pastores pedindo dinheiro em nome de Deus e me pergunto, que Deus é esse? Que Deus é esse? Pois certamente não é o Deus que eu sirvo, pois o dinheiro é algo desprezível. O dinheiro é algo desprezível. Não que a gente não precise de dinheiro para fazer as coisas. Nós vivemos numa sociedade que necessita do dinheiro. Mas nós não podemos nos apegar ao dinheiro. Nós não podemos idolatrar o dinheiro. Não podemos colocar o dinheiro no lugar de Deus. Devemos sim, eu sei que é forte, mas devemos sim desprezar o dinheiro. E São Francisco exigia dos frades esse desprezo ao dinheiro. Está lá nas fontes. Ele compara o dinheiro ao esterco e dizia que ninguém poderia aceitar dinheiro. As doações que porventura apareciam podiam ser em comida, para ser dividida entre todos, mas nunca em dinheiro. Há maior alegria em dar do que em receber, diz o Atos dos Apóstolos. E a belíssima oração de São Francisco diz, pois é dando que se recebe. Então o que seria mais importante, né? Você receber o dinheiro das pessoas ou você, com o pouco que você tem, ajudar aquelas que têm menos ainda? São Francisco queria se doar, pregar o evangelho a toda criatura, sem se preocupar consigo mesmo, sem se preocupar com o dia de amanhã, sem se preocupar com o que vestir ou com o que comer. O santo repreendeu um frade e lhe disse coisas duras por ter tocado o dinheiro, e depois mandou que o colocasse em cima de esterco de asnos. E outro frade, desprezando a regra, abaixou-se e apanhou uma moeda encontrada no chão, mas não escapou ao julgamento divino. Perdeu a fala na hora, rangia os dentes e não podia se comunicar. Então, se os frades que viviam naquela vida austera, ou seja, os frades eram realmente religiosos, eram de Deus, tinham a vida de oração, ao tocar o dinheiro, um frade ficou mudo. Por que será que esses pastorinhos aí, esses pastorzinhos, né, pequenininhos, eles pegam essa montanha de dinheiro e não ficam mudo, né? Porque realmente esse Deus que eles servem não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus. Pastores que têm a cara de pau de chamar a nós católicos de idólatras, mas idolatram o dinheiro. Querem tudo do bom e do melhor. Acumulam bens e se esquecem de que Jesus nasceu nu e pobre em um estábulo de Belém e morreu nu e pobre numa cruz no Calvário. Mirem-se no exemplo de Jesus.
De graça recebestes, de graça dais. Parem de querer cobrar pela pregação, pelo show, pela cura, pelos milagres. Parem de querer vender Jesus, pois este já foi vendido por Judas e pagou pelos nossos pecados a preço de sangue. Católicos, mirem-se no exemplo de São Francisco de Assis. Novas comunidades que vivem fazendo campanhas para arrecadar dinheiro e só isso. Evangelizar é preciso, mas o dinheiro não faz bem. Franciscanos, voltem-se para o seu fundador. Lembrem-se que nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, proibiu vocês de aceitarem dinheiro. Então olhem para os seus carrões, para o seu conforto e lembrem-se que o pobrezinho de Assis morreu, doente, quase cego, cheio de feridas, depois de ter passado a vida cuidando dos pobres e leprosos. Se o sistema capitalista nos obriga a lidar com o dinheiro todos os dias, pelo amor de Deus, deem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Que assim seja. Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, hein, Carol? Pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Província IPA. A Província IPA é uma cerveja de DNA marcante, de corpo médio, com cor alaranjada, vibrante e espuma densa. O seu intenso aroma cítrico remete a frutas amarelas como laranja e maracujá. O seu sabor é marcante, cítrico e alcoólico, de acentuado amargor com um final refrescante. O estilo é American India Pale Ale. O teor alcoólico, essa aqui é um pouquinho mais forte, hein, meu bem? 7,5%. E a temperatura ideal para consumo está entre 7 e 11 graus. Ela está disponível em garrafas de 600 ml. Ela harmoniza com comidas indianas, mexicanas e comidas com temperos fortes em geral. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit. Der Gemütlichkeit. Nossa. Forte, né? Muito forte. A cor dela é muito esquisita, né? Esquisita? Não, não é Olha, coisa que se fale para uma cerveja, né? É inusitada, assim, a cor, né? Você vê que não tem cara de cerveja. Eu diria, assim, que é uma cor exótica. É, né? Muito forte. É uma cor bem mais escura. Mais esquisita, meu bem. Não, desculpa. Para uma cerveja não pega bem. Desculpa. Tá? Mas, veja só, é muito amarga, eu achei. Porque, assim, a IPA não é a minha cerveja predileta, né? Eu tenho já as minhas preferências mais para cerveja de trigo, cervejas escuras, mas a IPA nunca foi mesmo o meu forte. Mas realmente essa aqui tá bem amarga, né? É, o final muito amargo. E a gente percebe que esse amargor ele fica na boca, né? Fica, por bastante tempo. É verdade. Aqui fala um pouquinho sobre frutas amarelas, como laranja e maracujá. Realmente a cor, né? A cor lembra bastante essas frutas, mas o sabor eu não consegui sentir. Eu não sei se o meu paladar não tá muito bom. Não, eu também não senti. Eu ia dizer isso agora, eu não senti. Sabe que no fundo, assim, um gosto de casca de laranja. Você sentiu? Um gosto de casca de laranja. Eu não. Mas, não sei. Enfim. A Carol nem vai tomar tudo, né, Carol? Vai deixar os 2 copos pra mim. Você toma. Porque eu já vi que, pelo jeito... Ela é muito forte, realmente. Tanto o teor alcoólico, a gente já sente quando bebe, né? E quanto realmente o amargor. Como você falou, ele fica na boca, né? Uma coisa assim que não é muito a cara de menininhas. Então tá bom. Depois você toma uma tacinha de vinho.
E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. Seja você um patrocinador deste quadro, Catolicismo e Cerveja, enviando a sua cerveja para nós. E no quadro mais polêmico do nosso programa, nós vamos falar sobre comungar em pecado mortal. A hora da treta. Comungar em pecado mortal, uma grande furada. Jesus molhou o pão e deu-o a Judas. Olha só, hoje é dia de falar bastante Judas, hein? Filho de Simão Iscariotes. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. No dia da instituição da Eucaristia, já apareceu o primeiro vacilão, que ousou comungar em pecado grave, e em vez de receber graça, caiu em maldição. Olha, eu falando aqui, Carol, sobre essa questão do pecado grave, eu recordo que no passado, por ignorância mesmo, né, por desconhecimento da doutrina católica, eu cometi essa gafe, digamos assim, né, esse vacilo de estar em pecado grave e ir comungar, ir para a fila da comunhão, né? Mas também, não é querendo me justificar aqui, mas é porque fui aconselhado por sacerdotes a agir dessa forma. Então, eu sabia que eu estava em pecado grave, eu tinha consciência do meu pecado, procurei um sacerdote para me confessar, né? E o sacerdote disse, não, isso aí não é nada, isso aí não tem problema nenhum. E capaz, esquece, deixa para lá, vai comungar. Né? Você não pode deixar de comungar, você tem que comungar. Então, sendo mal orientado, né? E eu percebo assim, quantas pessoas nesse Brasil afora devem nesse momento estar sendo mal orientadas por sacerdotes que não sei se têm más intenções ou se simplesmente, né, também um desconhecimento da doutrina, enfim, que fazem com que as pessoas vão à fila da comunhão em pecado grave. Mas nós nunca podemos esquecer das palavras de São Paulo, que diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Isso é muito forte, né? Você comer e beber a sua própria condenação. Ou seja, se você está em pecado grave e você vai comungar achando que ali, eu vou comungar porque o Senhor é remédio de mortalidade, né? O Senhor é salvação. Não, pelo contrário, você está comendo e bebendo a sua própria condenação. Quem cometeu pecados veniais, apesar de ter ofendido ao Senhor, pode comungar. Já quem cometeu um pecado mortal, se comunga sem se arrepender e se confessar ao sacerdote, comete um sacrilégio. Eu já ouvi muita gente dizer, eu estava em pecado grave, mas eu comunguei mesmo assim, porque eu senti uma grande necessidade de me aproximar do Senhor. Essas pessoas não entendem que o vazio e a sede espiritual que elas sentem não serão preenchidos com uma má comunhão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Somente com um verdadeiro arrependimento dos pecados e com a devida confissão. E aí nós chegamos naquela questão. Quando o padre diz assim para você, meu filho, comungue. Confesse depois. Comungue agora e confesse depois. Tá certo isso, Carol? Olha, há alguns padres por aí dando bola fora, né? Nas nossas igrejas, essa cena ela se repete. O padre está atendendo o povo em confissão, mas ele precisa parar o atendimento para começar a se preparar para celebrar a missa. Então, ele se dirige para os fiéis que ainda estão ali na fila, né, do confessionário e diz, olha, não tenho mais tempo para atender as confissões, podem ir agora para a missa e comungar. Depois da missa, vocês confessam. Isso é um péssimo conselho, né? Um péssimo conselho. Nenhum sacerdote tem poder de passar por cima da lei da igreja e autorizar alguém a comungar em pecado mortal. E essa cena aqui, que nós estamos imaginando, né, do sacerdote no confessionário, uma fila de pessoas para se confessar,
e ele já está ali há longas horas, né? Está chegando o momento da missa, ele tem que se preparar para a missa, só tem um padre na paróquia, né? Então ele tem que parar e se arrumar, né? Se paramentar para a Santa Missa. E aí ele diz, pessoal, não vai dar, né? Ao invés de dizer, voltem amanhã, né? Eles dizem, não, vão lá, participem da missa, comunguem, hein? Comunguem e depois, a outra hora, vocês se confessam. Isso está muito errado, né? Ainda mais porque a pessoa pode estar em pecado grave, né? Ela pode estar comungando a sua própria condenação. Agora, essa cena a gente não vê por aqui, né, Carol? A gente não vê. A gente não vê porque confissão aqui é uma coisa complicada, né? A gente tem que sair caçando padre por aí. É a laço, né? É a laço, é a função, missão caça-padre, né? Quando você quer se confessar, você liga nas paróquias e os horários de atendimento assim são impossíveis para o trabalhador. É uma vez na semana e só um período, né? Quinta-feira à tarde, por exemplo. Quarta-feira de manhã, sabe? Das 8 às 10. Das 9 ao meio-dia, das 2 às 5. No máximo. Pensa, eu tô trabalhando, cara, como é que eu vou fazer para sair para ir aí me confessar? Não tem como, né? Aí você vai confessar só nas férias, uma vez por ano? Não dá, né? A gente precisa do sacramento. Então é muito complicado, é muito difícil, tem que ter a hora marcada para se confessar. Você não encontra por aqui, assim, eu achei a igreja tá com a porta aberta, fui lá, o padre tá lá sentadinho no confessionário esperando. Isso não existe aqui, né? Tem que ser no dia e na hora marcada. Isso complica bastante a vida da gente. A igreja, ela admite uma exceção somente quando houver um motivo grave e a pessoa não tiver tempo ou oportunidade de se confessar. Os únicos casos que cabem nesse critério são: se o cristão está prestes a bater as botas. Bater as botas? Morrer, né? Se for o dia da celebração da Páscoa e o fiel, por mais que tenha desejado e buscado, não conseguiu se confessar, afinal, todo católico tem a obrigação, né, de se confessar no mínimo uma vez por ano por ocasião da festa da ressurreição do Senhor. E aí, neste caso, ele pode comungar, mas deve se confessar o mais breve possível. Fora dessas duas situações, não há licença ou desculpa que justifique uma comunhão em pecado mortal. Deixa eu ver se eu entendi então. O sujeito está prestes a morrer, né? Aí ele vai à missa. Aí ele não encontra, antes da missa, ele não encontra um padre para se confessar. Aí ele pode comungar. Pode. Né? Porque ele está prestes a morrer. E o outro... ou até mesmo se ele está muito doente, e aí ele recebe, né, a Eucaristia através de um ministro extraordinário, e então ele pode comungar. Sim, mesmo se ele tem pecado grave, no caso aqui, né? Porque ele não conseguiu se confessar, não teve tempo hábil para isso. E outra coisa é na celebração da Páscoa. Porque, sabe o que acontece, Carol? A igreja, como mãe, ela é muito bondosa, né? Então ela diz que o católico ele é obrigado a se confessar pelo menos uma vez por ano na ocasião da festa da Páscoa. É muito pouco, né? Uma vez por ano é muito pouco. Vai eu fico sobrecarregando, 15 dias, né? sem me confessar, já fico nervosa, já? Porque imagina a carga que você vai carregando durante um ano, né? Um ano de pecados. Não só, digo aqui, os pecados graves, mas os veniais também, né? Vão se acumulando um ano. E aí você chega lá no confessionário para descarregar tudo só porque é Páscoa. Mas aí você chegou lá, você deixou para o último dia e tinha aquela fila imensa. E aí passou do horário, aí não deu tempo. E aí você vai ter que comungar na Páscoa sem ter confessado, né? Aqui diz que pode, mas desde que você faça o firme propósito de se confessar o mais breve possível. Fora essa situação, não dá, não é admissível. Mas e essas paróquias por aqui na nossa região, que daí chega na época da Páscoa, tem aquela montoeira de gente vindo se confessar. Eu não entendo por que esse povo não se confessa outra hora, né? Deixa pra confessar tudo na Páscoa. Pô, dá pra confessar em qualquer outro momento, né? A gente que faz o caça-padres, né? Pra caça-confissão, a gente se confessa toda semana, né, meu bem? Então, às vezes acontece um problema, o padre está com muita pressa lá, tem que ir embora, tem que celebrar uma outra missa em outro lugar e tal, e acaba ficando para 15 dias. Mas se não, para aí para dar uma cercada nele ali, diz, o senhor está com muita pressa, está indo embora, mas eu prometo que vai ser rapidinho e tal, e já vai se ajoelhando, já vai fazendo o sinal da cruz na frente do padre, e para poder se confessar, né? Porque de outro jeito é complicado. Mas essa pessoa que
deixou para se confessar lá só no dia da Páscoa, né? Naquela Semana Santa, e aí a igreja cheia de gente. Sabe o que os padres estão inventando por aqui? Uma tal de confissão comunitária. Já ouviu falar nisso? É. Mas como é que vai confessar de forma comunitária? Todo mundo vai começar... Para ganhar tempo, né? Muita gente para atender, o padre pá. Mas aí né? E aí, todo mundo começa a falar os pecados ao mesmo tempo, assim? Confissão comunitária? Nananina não, né? Ninguém fala nada. Ninguém confessa. Então, se ninguém confessa, não é uma confissão. Isso não existe. Não existe confissão comunitária. O que existe ali é uma absolvição comunitária. Ou seja, o padre está te absolvendo sem você ter confessado nada. Mas pode isso, Carol? É complicado, hein? Não pode não. O que eu vou dizer, Não pode não. Existem alguns casos em que a absolvição comunitária é válida, né? Então, por exemplo, você está num navio, o navio está afundando, né? Tem um sacerdote a bordo, as pessoas querem se confessar porque elas sabem que vão morrer, elas sabem que o navio está afundando, elas vão morrer, e se morrer com aquele pecado grave vai para o inferno. Né? Então as pessoas querem se confessar, mas é um grande número de pessoas, vamos dizer que fosse um cruzeiro católico. Né? E aí tá cheio, lá tem 200, 300 pessoas querendo se confessar, o navio afundando, o padre não vai conseguir ouvir a confissão de cada um, ele dá uma absolvição comunitária. Essa coisa, um avião caindo. Né? O piloto já anunciou lá que o avião vai cair mesmo, que agora é cada um por si, e ele disse, não, mas tem um padre ali, gente, vamos se confessar. Não vai dar, né? Não vai dar. Então, o padre vai dar a absolvição comunitária. Também da mesma forma, quando é um padre missionário e ele está passando por várias cidades diferentes. Cidades, assim, de interior, que não tem padre, né? E ele fez toda uma programação, um dia numa, outro dia no outro dia no outro, e chegou numa cidade onde há meses já eles estão anunciando, vai vir um padre para cá. Então, tal dia, vai ter confissão. As pessoas não se confessam há anos, né? E vai ter confissão naquele dia. Mas o padre chegou e percebeu que o número de fiéis, o número de pessoas na fila da confissão é imenso. Ele não vai conseguir confessar todo mundo, ele tem que sair dali, ele tem que pegar um ônibus, tem que ir para outro lugar. Então ele pode, nesses casos extraordinários, dar uma absolvição comunitária. Agora, uns padrezinhos sem vergonha aí, né? preguiçoso, que estão dentro da sua paróquia, tá todo dia ali no Facebook, né? Aí a pessoa procura para confessar, não tenho tempo, tô atrasado, tô fazendo não sei o que, não posso. Aí chega lá na Páscoa, quer dar uma absolvição comunitária, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Mas, Carol, vamos contar um pouquinho sobre a visão de São Macário? É bem interessante. São Macário, lá no século IV, ele teve a seguinte visão. Quando o sacerdote estava distribuindo a Santa Comunhão, se aproximavam demônios horríveis. Ui. E aí, quando uma pessoa bem preparada vinha receber a Eucaristia, os demônios fugiam depressa. Mas quando um cristão em pecado grave vinha receber Jesus Eucarístico, os demônios lhe entregavam um pedaço de carvão em brasa. Eita Deus! E no mesmo instante, a Santa Hóstia voltava para o altar. Também devemos ter cuidado com o excesso de escrúpulos, viu, gente? Que é quando a pessoa entra numa onda de, por qualquer coisinha boba, achar que ofendeu gravemente a Deus e deixa de comungar. Então a gente tem que saber a diferença entre os pecados veniais e os pecados mortais, graves, né? Os pecados veniais você recebe o perdão lá no confiteor, né? Lá no momento do perdão da missa, né? No ato penitencial. Não precisa entrar numa pira aí de qualquer coisinha, eu não consegui confessar, então não vou comungar. Como eu já vi muita gente, o casal tá ali saindo de casa para ir na missa, aí tem um bate-boca, discute um com o outro ali, aí chega na igreja, tá bravo ainda, né? Tá magoado ainda, tá com aquele coração endurecido, aí não comunga. Né? Isso é só um exemplo de tantos outros. Né? Então, pecados veniais, né? Não vai entrar nessa, né? Não pira, né, galera? Não pira. Vai deixar de comungar só se for o caso de um pecado grave. E nós queremos, mais uma vez, parabenizar o site O Catequista por essa belíssima reflexão. Muito obrigado mesmo pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E agora a Carol tem um convite especial para fazer para você que mora aqui em Itajaí e região.
Muito bem. Eu quero convidar a todos para participarmos juntos, né, das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa e da Divina Misericórdia, ele fica na rua Benjamin Constant, número 425, no bairro de Cabeçudas, aqui em Itajaí. Então, de segunda a sexta-feira, as missas são às 5 da tarde. Aos sábados, a missa é às 5:30 da tarde. E no domingo, às 8:30 da manhã. E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Convidamos aos adultos, homens e mulheres, para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. E o Carmelo Santa Teresa e da Divina Misericórdia gostaria também de convidá-los a participar do delicioso risoto para você que é aqui de Itajaí e região. Apenas R$ 25 por pessoa. Será no dia 1º de outubro, na paróquia São João Batista, às 8:30 da noite. Não deixe de participar e de ajudar as irmãs carmelitas de Itajaí. As irmãs estão rezando com muita gratidão. Deus abençoe a todos. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua imaculada conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se com a sua graça santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida, mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus. Quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, e sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos. Cheia de graças, tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações, penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém.
E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com este apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Amém. Paz e bem. Salve Maria Imaculada. Um grande abraço a todos vocês.